Quarta-feira, 11h30 da manhã, é dia de coluna nova aqui no Band News Station. Brasil em Retrato, com Renato Meirelles. É hora de conversar com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, sempre destrinchando pesquisas que revelam bastante sobre a nossa sociedade, sobre algumas desigualdades que foram aumentadas. Ainda mais, né, Renato, por causa da pandemia. Bom dia. Olá, Carla. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu estava ouvindo um pouco os comentários anteriores, que abordaram, inclusive, muitos temas que nós conversamos na última quarta, né, Carla? Sobre o aumento dos usuários de aplicativo. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, bastante presente na realidade dos brasileiros, que é o direito ou não das crianças brincarem. Que coisa, né? Parece que é um tema lateral, superficial, mas na verdade não. A gente está falando do desenvolvimento de crianças e, acima disso, da relação com as mães. E também da relação das mães com elas mesmas, das mães com a economia, das mães com a comunidade. É um tema muito rico esse, Renato. O que essa pesquisa revela? A gente vive um estado de calamidade, né? Onde pessoas morrem de fome, morrem pelo vírus. E aí temas relacionados a coisas que parecem banais, como o direito de brincar, acabam não sendo pesquisados da forma que poderiam ser. Por isso que nós ouvimos aí mais de 800 mães que moram em favelas no Brasil. Para entender o impacto que a pandemia está tendo no dia a dia dessas mães com as próprias crianças, no jeito dessas crianças brincarem, e mais do que isso, nas consequências futuras que uma geração inteira pode ter ao não conseguir brincar na sua primeira infância. Sabe, Renato, que eu estava dando uma olhada, né, nesses dados iniciais da pesquisa, e um deles me chamou muita atenção, que é o seguinte: algumas mães dizem que a inexistência do asfalto, buracos nas ruas, impedem que as crianças nas favelas aprendam, por exemplo, a andar de bicicleta em segurança, né? São restrições e isso acaba mostrando as diferenças, né, que a gente tem do brincar nestas comunidades e do brincar em outras comunidades, em regiões mais centrais das cidades. O que mais que esse estudo revelou, por exemplo, com relação ao perfil dessas mães? Olha, Carla e ouvintes da Band News FM, eu acho que a gente tem um desafio que é um desafio de política pública. Né? É um desafio de não ter espaços públicos de asfalto, como você disse, mas também praças, para que essas crianças consigam brincar. Diferente daquelas crianças que moram em bairros mais ricos, cara. Fora isso, nós temos uma outra situação, que é o fato dessas mães não trabalharem em profissões onde o home office é possível. O que isso significa na prática? Que elas não estão tendo aonde deixar os filhos na hora de trabalhar. E sabe quem é que está cuidando das crianças mais novas? Ou os vizinhos, que estão longe de ter uma formação pedagógica adequada para brincar com essas crianças, ou os irmãos mais velhos dessas crianças. E aí o que acontece? O irmão mais velho, nós estamos falando de uma outra criança, tá? Uma criança de 10, 12 anos de idade, que também, por ter que cuidar do seu irmão mais novo, acaba perdendo o direito de brincar. A consequência disso, na prática, é que a criança mais nova não brinca e perde parte da infância. A criança mais velha tem que cuidar do irmão e também não brinca, perdendo parte da sua infância. A mãe não está conseguindo ter nem tempo para si, nem para cuidar da casa e nem cuidar das crianças ao mesmo tempo. E aí essa desigualdade que existe também na qualidade de educação acaba sendo antecipada para algo que devia ser um direito fundamental de toda criança que nasce no Brasil, que é um direito de brincar, de dar risada, de aprender através da interação com os outros,
dos brinquedos, da cultura e da arte. Nossa, é verdade. E sabe, Renato, que esse relato, né, de muitas crianças, das maiores, entre aspas, cuidando das menores, e aí tirando a infância dos dois lados, né, de quem cuida e de quem é cuidado, isso é muito parecido com relatos de outras gerações, né, anteriores, que a gente ouvia e tal, e tem gente que diz, isso aconteceu comigo e tudo bem, tá tudo bem. Mas o que a gente quer é o desenvolvimento, a gente quer evoluir, né, Renato, e não voltar a práticas que não foram tão positivas assim para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E aí tem um outro ponto da pesquisa com relação às ferramentas, aos materiais. A minoria das crianças nesses locais, elas têm tablets e livros e celulares, né, para o uso nesse brincar. O que mais essa pesquisa revela nesse sentido? Olha, acho que tem algumas questões interessantes aí. A primeira é que muitas vezes a tela, né, a ida para redes sociais, para um conteúdo que está disponibilizado para a internet, acaba sendo a única forma das mães encontrarem um jeito de fazer todo o seu dia a dia sem que a criança exija dela mais tempo do que ela tem condições de dar. Acontece que o mesmo medo que ela tem da criança estar na rua, pensando, por exemplo, que muitas vezes nas favelas o Estado não tem nem o monopólio da força, ou seja, essas crianças estão expostas aí ao tráfico de drogas e à violência. Quando ela vai para as telas e para a internet, surge uma outra preocupação dessas mães, que é a preocupação do que meu filho vai estar vendo, qual é o controle desse tipo de conteúdo. Será que alguém que se aproveita da ingenuidade das crianças vão se aproveitar do meu filho? Então, ao mesmo tempo que a tela resolve, ela cria um outro arcabouço de preocupações para essas mães. E quando a gente olha e perguntou para essas pessoas quais são os principais locais onde o filho costumava brincar antes da pandemia e qual é o principal local onde ele brinca atualmente, dentro da casa e do portão para dentro, aparece como esse principal local. Acontece que uma coisa é a minha filha, que tem 1 ano e meio, e do portão para dentro de casa aqui, é uma casa muito grande, confortável, com questões de brincar. A outra coisa é uma criança que, do portão para dentro, é uma casa de 35 metros quadrados, sem saneamento básico, em muitos casos sem água encanada para essa criança ficar. Então, mesmo a situação de brincar dentro de casa é muito diferente da realidade dos mais pobres para a realidade dos mais ricos. Estou lendo aqui um outro trecho da pesquisa, Renato, que com a pandemia, tanto para as mães que já ficavam em casa ou para aquelas que passaram a ficar, o maior tempo de convivência com os filhos não as levou necessariamente a participar mais ativamente dos momentos de brincadeira, né? Na verdade, elas acabaram sendo ocupadas, esse tempo preenchido pelas intermináveis tarefas domésticas. É importante lembrar que essas mulheres, elas não têm ajuda, né, em geral, para também dar conta das tarefas domésticas, como acontece em outras casas de classe média, em outras regiões da cidade, né, em que há contratadas para ajudar, né, nessas tarefas domésticas. Né? É super importante isso, até porque os maridos não cumprem com a sua parte na divisão das tarefas domésticas, porque na prática a mulher foi para o mercado de trabalho, mas os homens não foram dividir as tarefas domésticas como deveriam efetivamente dividir. E quando isso acontece, Carla, existe aí um movimento precoce de trocar o brincar por uma referência de que o papel da mulher são as tarefas domésticas. Então, aquilo que muitas vezes parece ingênuo, de uma criança de 5 anos ajudar a lavar roupa, limpar a casa, nesse contexto de desigualdade, acaba reproduzindo um tipo de comportamento que perpetua uma ação ainda machista na sociedade brasileira, por um lado, e, por um outro lado, que tira essa ingenuidade que existe na primeira infância. A gente deveria se perguntar por que o índice de acidentes domésticos é muito maior nessas casas que são pequenas, né? O índice de crianças que passam a ter contato com produtos químicos de limpeza, crianças que têm uma água fervente que cai
no seu corpo, porque ela sobe no fogão e puxa, porque são crianças que acabam tendo que desempenhar tarefas domésticas quando deveriam estar brincando de empinar pipa, jogando um jogo, sendo alfabetizados através da brincadeira. Ai, que triste. Também espaços muito menores, né? A gente está falando em cubículos que são divididos por muitas pessoas, muitas vezes, é onde dá para morar, né? E aí sempre cabe mais um, e aí os espaços são muito menores. São espaços menores e que não contam com serviços públicos, não tem praça, não tem parque. As creches estão fechadas e são exatamente essas mães que precisavam de creches abertas para terem condições de trabalhar. Né? Uma coisa é você, como uma mãe de classe alta, reclamar com razão de que não está tendo condições de acompanhar a educação do filho. A outra coisa é morar num lugar em que você não tem nem um ambiente em que seu filho possa brincar com tranquilidade. Que coisa. Renato, essas nossas conversas são tão importantes, os nossos ouvintes estão gostando muito, viu? Quarta-feira que vem tem mais, então papo aqui com o presidente do Instituto Locomotiva, na coluna Brasil em Retratos, Renato Meirelles. Obrigada e até a próxima. Obrigado, bom fim de semana para você. Até a próxima, é sempre um prazer estar dividindo com vocês as nossas pesquisas. Até mais. Um abração.